Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Que bênção poder estar aqui com os irmãos, poder cultuar o Senhor junto com cada um de vocês, poder retornar, a esta igreja tão amada, tão querida. De fato, eu estava lembrando aqui, a primeira formação do Caris, eu ali ainda como um adolescente, e o tempo passa, E o tempo vai passando e a idade vai chegando, graças a Deus por isso. Quero aqui agradecer a oportunidade, certo? Agradecer o convite, pastor Felipe, também agradecer aos adolescentes, a esta UPA maravilhosa que fez este convite. Agradeço de coração, tá certo? E que Deus esteja abençoando a todos e que possamos sempre perseverar, sendo luz neste mundo. Este tema das trevas à luz, é um tema muito oportuno. Afinal, a gente vive num mundo de trevas, vivemos num mundo difícil, que se volta contra a verdade, contra a palavra do Senhor. E que maravilha podermos ver aí adolescentes que estão com o Senhor. Continuem, certo? Continuem. Eu lembro da minha vida aqui, eu lembro da minha história, e eu fiz questão de gastar a minha adolescência aqui no serviço da igreja. Eu não sei como está hoje, não sei como está hoje, mas a gente era de um tempo, talvez porque não tinha tanta coisa para fazer em casa, a internet não era tão acessível assim, smartphone, a gente vinha para a igreja, a gente passava a semana aqui, a gente inventava coisa para estar junto, estudava para o vestibular junto, numa salinha aqui no anexo, e aqui no Papito, era bom na época. E assim, eu louvo ao Senhor, tá certo? Eu louvo ao Senhor pela graça dEle, na minha vida e também na vida de tanta gente, que Ele tem alcançado. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós vamos, irmãos, ali para o início do Sermão do Monte, no capítulo 5. Eu tomei conhecimento que os irmãos aqui passaram por uma longa série, de exposição no Sermão do Monte. Que maravilha! E eu, assim que eu atentei para isso, eu estava preparando para pregar nesse texto, falei com o pastor Felipe, ele disse, não, bênção, E Bíblia nunca é demais, Então, faço aqui esse pedido, vamos retornar a esse ensino. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16, tá certo? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 até 16. E diz assim a palavra do nosso Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir que Deus fale a cada um de nós nessa manhã. Senhor Deus bendito, Deus maravilhoso, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de poder cultuar a Ti, de podermos nos ajuntar como povo de Deus, como igreja do Senhor, para cantarmos louvores ao Teu nome, para celebrarmos a salvação, a graça que vem unicamente do Senhor. E agora também, Pai, que temos a nossa Bíblia aberta diante de nós, a Tua palavra viva, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai, que a Tua voz seja audível, perceptível aos nossos corações e que possamos, Pai, estar prontos para ouvi-la com nossos ouvidos e com nossos corações, Pai, que ela encontre abrigo e possa frutificar
em nossas vidas, para a glória do Senhor. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor, compartilhando a palavra do Senhor com meus irmãos. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós temos aqui um ensino da parte do Senhor Jesus maravilhoso, né? O Sermão do Monte é essa joia preciosa que nós temos, né? É claro que todo o texto, toda a escritura é usada para a inspiração, para a edificação da igreja, né? Não quero aqui fazer diferenças entre textos, mas o Sermão do Monte, ele merece esse destaque. O Senhor Jesus, ele, olhando aquela multidão, né, nos diz o começo do capítulo 5, olhando toda aquela multidão, ele se assenta num monte e se coloca a ensinar. O nosso mestre, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que revela a vontade do Senhor, é aquele que fala, que abre a boca e revela a verdade de Deus. Ele é o nosso ensinador, e é exatamente isso que ele está fazendo aqui no Sermão do Monte. Mas eu gostaria que você olhasse comigo aqui no versículo 1 e um detalhe também que salta aos meus olhos, e eu gostaria que você também atentasse aqui, enquanto Jesus, ele vê as multidões, ele sobe ao monte e ele se assenta, o versículo 1 termina dizendo que os discípulos se aproximam. Os discípulos de Jesus se aproximam. De maneira que nós temos aqui algum tipo de divisão no meio de todo aquele cenário. Havia o mestre, aquele que estava ensinando. Havia toda aquela multidão, que o final do capítulo 4 nos diz, eles estavam ali com Jesus porque ele curava, porque ele multiplicava pão, porque ele fazia sinais e maravilhas, e isso chama de fato a atenção. E uma multidão começou a acompanhar. Onde Jesus ia, a multidão ali estava. Mas é interessante como o evangelista Mateus faz esse destaque. Quando o Senhor se assenta para ensinar, são os discípulos que se aproximam. São os discípulos que se aproximam. De maneira que o Sermão do Monte, embora ele esteja sendo pregado a toda aquela multidão, né, de uma maneira até bem otimizada, né, o monte era o microfone da época, né? Se assentando no monte, o Senhor Jesus garantia que a sua voz poderia ser ouvida a uma distância maior. Mas o Sermão do Monte, ele encontra a sua maior eficácia no olho ali, Jesus e seus discípulos que estavam próximos dele. E é interessante como agora a gente vê, né, no capítulo 5, nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus falando algo, trazendo uma informação verdadeira sobre esses discípulos. Ele olha para eles e diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Aqui é maravilhoso nós vermos, irmãos, nós vermos como essa fala de Jesus, esse início de ensinamento de Jesus, depois de ter aberto o seu sermão de maneira brilhante com as bem-aventuranças, ele olha para a sua igreja, olha para os seus discípulos que representavam ali, aqueles que seguiam a ele e que iriam segui-lo em todos os tempos. Ele olha e diz assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Perceba que quem está falando aqui é o dono da igreja. Quem está falando aqui é aquele que constrói a igreja, que edifica a igreja. Como cantamos aqui essa música maravilhosa, né? O grande eu sou nos chama a existir e com ele caminhar. Igreja não é invenção de homem nenhum. Igreja não é invenção de pastor, igreja não é invenção de um grupo de gente que disse assim: rapaz, vamos nos ajuntar aqui, a gente se reúne todo domingo, a gente come junto de vez em quando, numa pizzaria meio duvidosa, né? E aí vai ser bom isso de ser igreja. Igreja é projeto de Deus. Igreja é projeto do Senhor. Ele é o criador da igreja. A igreja, ela é uma criatura deste evangelho maravilhoso que Jesus Cristo veio trazer e veio cumprir. E sendo projeto de Deus, quem diz o que a igreja deve ser é Ele. Quem diz o que a igreja é de fato é Ele. E aqui está o Senhor da igreja, o nosso supremo pastor, dizendo: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa identidade.
Esse é o nosso distintivo. É quem nós somos. Porque Deus está dizendo isso. Porque o Senhor está colocando em nós essa identidade. E uma identidade que, perceba, que fala de uma vocação, que fala de uma responsabilidade. Ele não está falando aqui de uma sugestão, ele não está falando de uma eventualidade, ele não está dizendo assim, olha, quem sabe vocês serão um dia, ou se esforcem para ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso é o que a igreja é, quando ela é igreja. E aí ele usa essas duas metáforas, o sal da terra e a luz do mundo. O tema aqui, é claro, eu vou me voltar mais para a luz do mundo, tá certo? Mas não poderíamos deixar de falar aqui dessa metáfora, dessa figura maravilhosa que o Senhor Jesus traz. Vocês são o sal da terra, né? E o sal, obviamente, ele, muito mais do que dar sabor às coisas, ele servia nesse tempo para conservar, né? Para conservar os alimentos, para conservar a carne. Nós estamos cansados, né, de saber disso, mas é interessante como o Senhor Jesus pega essa característica do sal, que era uma riqueza na época. O salário, né? O salário dos soldados era dado exatamente em sal, né? Porque era com esse sal que eles poderiam conservar os seus alimentos. Mas ele diz, olha, vocês são o sal da terra, porque a igreja ela é instrumento de Deus para a preservação de um mundo caído. Instrumento da graça do Senhor, da graça comum, da graça que o Senhor derrama sobre todo este mundo, para que este mundo não se entregue totalmente ao mal e totalmente ao pecado. E aí o Senhor conta conosco, olha que maravilha. Ele conta com gente regenerada, com gente transformada, com gente que se aproxima dele quando ele ensina. Ele conta com cada um de nós, para que os nossos ambientes não se entreguem totalmente ao pecado. Isso pode parecer muito abstrato, né? Muito genérico. Mas olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Olha quão impactante é a presença da igreja, por exemplo, numa cidade. Como deveria ser. A presença de uma igreja em uma vizinhança. A presença de um crente em uma família. Imagina. Aqui a gente começa a ver o quanto muitas vezes o nosso pecado nos faz ir de maneira contrária a isso que Jesus está nos ensinando, né? Nós temos famílias, crentes, destruídas por causa do pecado, casamentos destruídos por causa do pecado, vidas tão novos, né? Adolescentes, mas como vou me colocar, né? Como nós jovens podemos ser tão pecadores. O Senhor Jesus está nos ensinando e nos lembrando aqui. Nós, na verdade, somos sal. Nós somos feitos para conservar este mundo. E conservar de quê? Da total podridão, da total deterioração, da morte. Na verdade, não. Nós trazemos vida, sabor, conservamos, prolongamos a vida. E que o Senhor Deus nos use para isso. Mas perceba, no versículo 14, o Senhor Jesus aqui ele aponta para essa outra metáfora. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E eu já disse aqui que isso é algo que é verdadeiro sobre a igreja. O Senhor Jesus, ele coloca a sua igreja nessa terra para iluminar, para ser um sinal, né? Um farol, olha o nome da igreja, né? Para ser um farol na escuridão, uma tocha, aqueles que estão andando no escuro. Essa é a função da igreja. Perceba, a identidade aponta para a nossa vocação, aponta para a nossa responsabilidade. E essa é a primeira verdade que eu gostaria que ficasse aqui. O Senhor Jesus, o dono da igreja, está dizendo quem nós somos. O mundo, sabe, adolescentes, o mundo, ele tem milhões de propostas sobre qual é a sua identidade. Ideologias de todo tipo mesmo, de todo espectro político, seja de um lado, seja de outro, vai tentar roubar a sua fidelidade.
e fazer com que você olhe para o seu coração e diga algo que Jesus não disse sobre você. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra do Senhor. O mundo vai tentar fazer com que você compre identidades, roupagens, rótulos, desejos, mas que você se apegue às palavras que saem da boca de Cristo. Ah, não, eu não sou isso que o mundo diz que eu sou. Na verdade, eu sou luz. Eu não sou isso que os meus amigos que não conhecem ao Senhor dizem que eu sou. Eu sou sal. Perceba que nós ficamos com o que Jesus diz sobre nós. E partindo disso, é que nós estamos capacitados a encarar esse mundo. É partindo dessa verdade fundamental sobre cada um de nós, sobre cada um que se aproxima do Senhor Jesus, é que nós estamos agora capacitados a ir ao mundo para iluminar. É maravilhoso como nós vemos aqui esse contraste que o Senhor Jesus, de maneira brilhante, coloca no Sermão do Monte. Nas bem-aventuranças, ele pinta uma igreja que sofre. Nas bem-aventuranças ele está descrevendo discípulos que serão perseguidos, que serão rejeitados, que serão caluniados, ou seja, vão mentir sobre eles, vão falar todo tipo de coisa ruim por causa do Evangelho. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, é assim que o mundo vai agir com vocês. Não tem fantasia, não tem ilusão. Na verdade é muito sincero, é muito honesto. É dessa maneira que o mundo vai reagir à igreja. Mas é interessante que a chave muda muito rápido aqui, quando num versículo Jesus está dizendo: olha, vocês serão perseguidos, injuriados, caluniados, e como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A proposta muitas vezes poderia ser: se vai ser assim, vamos ficar no nosso cantinho. Se vai ser assim, vamos ficar cada um, quieto no nosso lugar. Está tão bom aqui. Mas aí Jesus, já no versículo 13, no versículo 14, ele diz: olha, vocês serão perseguidos. Mas essa é a atitude do mundo contra a igreja. E agora ele muda. Ele diz: agora vocês vão aprender qual deve ser a atitude da igreja em relação ao mundo. E nós não somos chamados a sermos covardes. Nós não somos chamados a ficarmos no nosso lugar, no conforto, no lugar seguro e tranquilo do isolacionismo, é melhor eu não testemunhar, é melhor eu nem dizer que eu sou crente na verdade, vai que isso vem para mim como algo negativo. O Senhor Jesus, na verdade, ele está olhando, e ele pega figuras aqui, muito acessíveis, na verdade, ele usa o sal, usa a luz, e ele chama essa realidade sobre a igreja, de que, na verdade, quando a igreja é a igreja de fato, ela é percebida, porque ninguém consegue esconder uma cidade edificada no monte. Ninguém consegue esconder uma cidade edificada no monte. Aqui eu queria que você fosse comigo ali para a Judéia do século I, tá certo? As cidades eram edificadas exatamente nesses montes. Jerusalém, a cidade mais famosa da Bíblia, ela era edificada num monte alto, ali na região do Monte Sião. E de maneira interessante, essas cidades eram construídas de maneira quase que predominante de uma pedra, calcária, esbranquecida. Quando o sol, de dia, batia nessa cidade, ela até chegava a refletir, aquele que vinha de longe, de maneira que não se conseguia olhar diretamente para aquela cidade. E quando o sol ia embora, à noite, as lamparinas se acendiam, as candeias, as tochas se acendiam, de maneira que até quem viajava à noite conseguia perceber: está ali Jerusalém, está ali uma cidade. E é para lá que eu vou. Uma cidade construída em cima do monte, ela serve como um norte. Ela serve como um sinal em que o caminho é devidamente apontado.
E o Senhor Jesus usa também aqui uma outra figura interessante, quando ele diz, olha, ninguém acende uma candeia, no versículo 15, para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, ninguém pega uma candeia, né, que era a lâmpada da época, um tipo de cumbuca, com azeite, um fiozinho para fora, você coloca fogo no fio, e enquanto aquele fio está embebido no azeite, no óleo, aquela luz, ela reflete. Mas ninguém faz todo esse trabalho, perceba, né? Gasta recurso, ingrediente, tempo, energia, para esconder essa luz. Na verdade, você acende uma candeia para colocar num local de destaque. Você coloca em lugares altos, para que essa luz ela possa de fato iluminar, ela possa de fato cumprir a função de uma candeia. Jesus gostava muito dessas ironias, né? Ninguém faz isso. Quem é que vai gastar tudo isso e colocar debaixo de um alqueire, né? Ou seja, debaixo de uma tigela de medir alimentos? Na verdade não. Colocamos no velador e ela ilumina a todos que se encontram na casa. Isso é algo verdadeiro sobre a igreja, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus está aqui ensinando. A fé, ela testemunha. O Senhor Jesus está olhando para aqueles discípulos, agora amedrontados, agora, às vezes, sem saber onde estão se metendo, tendo que lidar no seu coração com questões muito difíceis. A gente sabe o que aqueles homens ainda vão fazer. A gente sabe como, por exemplo, o apóstolo Pedro vai ter ali o seu momento de fraqueza e naquele momento, perceba, em que ele nega Jesus, o que ele está fazendo exatamente é deixar de iluminar, é deixar de professar a sua fé, deixar de manifestar o seu testemunho, dizendo assim, olha, eu nem conheço esse homem, eu nem conheço a Jesus. A gente sabe que esses homens terão os seus momentos de fraqueza. Mas quando eles forem capacitados pelo Espírito Santo, nós sabemos quão forte essa luz vai brilhar. Basta ler o livro de Atos dos Apóstolos. Veja como esses homens, alguns jovens, alguns recém-convertidos, mas que vibram para a glória do Senhor e que estão prontos a testemunhar, falar do Senhor, a declarar essa fé em palavras, em ações, e fazer isso apesar das ameaças, fazer isso apesar das dificuldades, fazer isso apesar da espada, da forca, que esses homens todos encontraram. Hoje é muito difícil, hoje é muito fácil, na verdade, nós comprarmos a proposta do secularismo. E é muito interessante o que o secularismo faz. O secularismo, ele muitas vezes é pintado na igreja, né, nas igrejas, como uma força totalmente contrária à fé, totalmente contrária a todo tipo de religião. Mas na verdade não é assim que o secularismo trabalha. O secularismo, na verdade, ele quer parecer amigo da fé. Só que ele convida a fé para casa. A fé não tem que estar na praça. A fé não tem que estar na rua. A fé não tem que estar nos lugares. É você e o seu coração. Cada um com aquilo que acha que é certo, cada um com aquilo que acha que crê e é melhor para você. E essa é a proposta do secularismo. Perceba como nós muitas vezes temos engolido essa proposta. O problema é que quando fazemos isso, nós estamos deixando de lado algo central sobre a fé que Jesus vem trazer: o testemunho. A fé, na verdade, se manifesta. A fé, na verdade, brilha como uma cidade que é colocada em cima de um monte. A fé, na verdade, grita: existe salvação. E isso deve fazer parte aqui, irmãos, do nosso compromisso. Sabe, adolescentes, essa muitas vezes é um dilema. Esse é um dilema muitas vezes que vocês passam. Porque
em muitas oportunidades. Se afirmar como um discípulo de Jesus vai significar não ser incluído, né, nos círculos de amigos. Vai significar ser mal visto e até ridicularizado na escola, depois na faculdade. Tem uma jovem que recentemente, né, uma influenciadora chamada Jordana Vucetic. Conhecem? Né? Quem não conhece, recomendo, tá certo? Ela é uma jovem de 19 anos, presbiteriana, certo? Lá da cidade de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E ela, né, ela é uma influenciadora, tem aí, a última vez que eu olhei, ela já tinha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. É muita gente. E ela é aquilo que nós chamamos de recém-convertida. Ela se converteu há alguns anos. Só que antes de se converter, ela teve uma vida como nós encontramos em muitos adolescentes por aí afora. Infelizmente, até dentro das igrejas. Uma vida com uma vida sexual ativa, entregue às drogas e tudo mais. Mas a graça do Senhor alcançou a vida dela. E de maneira maravilhosa, de maneira a transformar o coração daquela menina. De maneira que eu mesmo sou fã, eu acompanho. E testemunho, mesmo de longe, que maravilha é ver uma jovem sendo transformada pelo poder do Senhor. Eu não sei se vocês viram, recentemente ela né, que já era uma influenciadora antes de se converter. Quando se converteu, depois de ter passado por um tempo de discipulado, um tempo de aprendizado, o que foi que ela fez? Eu vou continuar sendo uma influenciadora, mas para a glória do Senhor. E ela começa a falar agora sobre vida cristã, sobre rotina agora de uma jovem, de uma estudante. Ela está fazendo direito e tem o seu conteúdo de maneira a edificar muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes. Acontece que no mês passado, uma página do Instagram, né, de notícias, vamos dizer assim, né, de celebridades, uma página de fofoca mesmo, uma página de fofoca, Choquei, conhecem? Essa eu não recomendo, certo? Com seus 20 milhões de seguidores, simplesmente pega um vídeo dessa garota, da Jordana, um vídeo em que ela, né, um vídeo normal para todos nós, em que ela mostra como é a sua preparação. Ela mora só em São Paulo e a sua mãe estava vindo para passar um fim de semana com ela, e por causa disso, o namorado da Jordana poderia agora entrar em casa, poderia ali ter um tempo com elas. Afinal, ela morando só, o namorado não entrava em sua casa, como deve ser. E aí, ela diz como vai ser a sua rotina, e ela diz que está arrumando a casa, se preparando, está cozinhando para receber o namorado. Esse vídeo vai parar numa página aí de fofoca, que não tem compromisso nenhum com a verdade, não tem compromisso nenhum com em resguardar as pessoas. Vejam, uma jovem de 19 anos, crente, que não tem vergonha de ser crente, que quer, na verdade, viver para a glória do Senhor e em obediência ao Senhor, ridicularizada para 20 milhões de seguidores. E é interessante, irmãos, é interessante ver os comentários. O passado retorna. Pessoas extremamente maldosas, maliciosas, fizeram questão até de pegar os antigos vídeos dessa garota e vazá-los. Irmãos, é para esse mundo que nós somos chamados a brilhar. É para esse mundo que vocês, adolescentes, são chamados
a brilhar. Um mundo que vai querer ver vocês mortos. Um mundo que vai querer ver vocês destroçados. Não importa se vocês estão em crescimento. Não importa se vocês ainda estão entendendo sobre essa vida. Se vocês estão com Jesus, esse mundo vai se voltar contra vocês. Mas louvado seja o Senhor, que aquele que está falando isso é aquele que garante também o sucesso dessa obra toda. Essa obra não vem de nós. O Senhor Jesus, Ele está falando aqui com propriedade. O Senhor Jesus está falando aqui porque Ele mesmo vive e viveria na carne o que Ele mesmo está falando. Afinal, Ele mesmo seria perseguido. Afinal, Ele mesmo seria caluniado. Ele mesmo seria traído, torturado, abandonado, assassinado pela verdade que Ele veio trazer. Nós somos discípulos do Senhor. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. E é para esse mundo que nós somos enviados. Perceba o versículo 16. O Senhor Jesus arremata, Ele termina o seu ensino. Agora, não falando mais em metáforas, olhando diretamente para os seus discípulos e lançando agora o seu desafio final. Assim brilhe também a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, ao vosso Pai que está nos céus. O desafio está lançado, que a nossa luz brilhe. Mas o Senhor Jesus também coloca um propósito aqui. Perceba que nós não somos chamados a brilhar porque queremos a atenção para nós. Nenhuma lâmpada existe, perceba, nenhuma lâmpada existe para ser admirada. Uma lâmpada que é lâmpada mesmo, ela serve para iluminar. Ela serve para não ser percebida. Como uma obra de arte. Você vai num museu, está lá a estátua, está lá o quadro e o refletor apontando, dizendo: é ali que você deve olhar, não eu. Não é para mim que eu devo chamar a minha atenção, mas é para o Senhor. Nós temos, nos céus, o Senhor Jesus coloca para nós esse ensino maravilhoso. Nós temos os dois luminares, que o Senhor Deus criou. Nós temos o sol e nós temos a lua, e deles somente um tem luz própria. O sol que ilumina todas as coisas, e nós vemos essas coisas pela luz do sol. Mas às vezes o sol não é tão percebido assim, porque ele está do outro lado do planeta. E está de noite, nós vemos a lua. E aquela lua, imagina uma lua cheia ali, que mesmo na escuridão da noite nós podemos até nos ver, que maravilha. Mas o fato da lua estar lá brilhando aponta para um fato ainda maior, que existe um sol que a ilumina. Daqui a uns 13 dias nós teremos um eclipse solar. Não sei se vocês estão sabendo? Um eclipse solar, que será visto aqui do Nordeste, no dia 14 de outubro, anota aí. Será visto aqui do Nordeste. Passando aqui para a nossa lição, se a gente pudesse colocar algum tipo de responsabilidade na lua, o sol poderia olhar para a lua e dizer assim: lua, essa não é a sua função. Imagine, você está de dia e daqui a pouco fica de noite, porque a lua inventou de passar na frente do sol. Um parêntese aqui, utilidade pública. Quando estiver acontecendo o eclipse, não olhe direto, tá certo? É ruim para o olho. E nem tente filmar, pode prejudicar o sensor da sua câmera, tá certo? Se virem. Muitas vezes, irmãos, nós eclipsamos a glória do Senhor. Muitas vezes nós, que deveríamos ser luz, refletores da glória daquele que é glorioso, nós entramos na frente. E diante deste mundo que aplaude, diante deste mundo que aplaude qualquer um que tenta se destacar, nós dizemos: olhe para mim,
a glória é minha. O Senhor Jesus vai passar o resto da introdução do Sermão do Monte exatamente para combater esse tipo de espiritualidade. Ele vai dizer: quando vocês orarem, não orem como os fariseus no meio das praças, porque eles querem ser vistos. Quando jejuarem, não fiquem fazendo cara de coitados, para que as pessoas percebam que vocês jejuam. Quando derem esmolas, não toquem trombetas diante de si para serem vistos pelos homens, porque quando nós fazemos isso, nós eclipsamos a glória de Deus. A gente pensa que vida cristã é a gente ser elogiado, é a gente ser percebido, é pessoas estarem olhando para nós dizendo: olha como aquele cara é crente, olha como aquela menina é crente. O Senhor Jesus está aqui nos ensinando qual deve ser de fato a nossa motivação em tudo que fazemos, em tudo. Que o Senhor seja glorificado, para que pessoas que não conhecem a Deus, perceba, brilha a vossa luz no meio dos homens, para que esses homens, vendo as suas boas obras, ou seja, vendo tudo aquilo que você faz para a glória de Deus, em obediência à palavra do Senhor, vendo tudo isso, eles também possam glorificar o vosso Pai que está nos céus. É exatamente esse o ensino que é repetido também no Novo Testamento, lá em 1 Pedro. Eu gostaria de concluir fazendo essa leitura. 1 Pedro, no capítulo 2. Quando nós lemos aqui, a partir do versículo 9. Pedro, o apóstolo Pedro, alguém que, sabemos, já abandonou algumas vezes o testemunho, que foi omisso, negligente, mas agora inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Perceba, de novo, o dono da igreja, Deus poderoso, o dono da igreja, lembrando quem nós somos em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 9: vós, porém, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem um propósito: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, versículo 11, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, como é que está aí? Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O apóstolo Pedro certamente estava aqui vendo e ecoando no seu coração aquele ensino do Senhor Jesus no Sermão do Monte. E agora, de maneira mais experiente, ele diz: certamente isso é verdade. Certamente isso é verdade, porque, de fato, neste mundo nós seremos perseguidos, nós seremos atacados. E sabemos que somos. Mas Deus, e preste atenção nisso, Deus é poderoso para usar os nossos momentos de cancelamento por causa do Evangelho. Deus é poderoso para usar os nossos momentos em que ficamos sem dupla na escola por causa do Evangelho. Deus é poderoso para usar os momentos em que nós seremos rejeitados por causa do Evangelho para trazer salvação até para aqueles que estavam perseguindo. Olha a vida do apóstolo Paulo. Deus é poderoso para transformar. Deus é poderoso para usar pessoas como nós.
Deus é poderoso para usar pessoas como nós, que são enviadas a este mundo que está apodrecendo, somos enviados para conservar. Este mundo que está em trevas, somos enviados para iluminar. E tudo isso para a glória do Senhor. A nossa irmã Jordana, em um vídeo posterior a toda essa polêmica, testemunhando, desabafando, muito emocionada, ela diz: olha, eu estou feliz. Eu estou feliz em ser cancelada, né? É o termo que os jovens usam, tá? Eu estou feliz por ser cancelada, porque eu fiquei do lado de Deus. Eu estou feliz por ser cancelada, porque eu decidi obedecer à Bíblia. Eu estou feliz porque tem gente falando mal de mim, porque agora eu pertenço ao Senhor Jesus. Porque antes eu não seguia a Cristo. Antes eu estava perdida. Antes eu estava caminhando para o inferno. Mas hoje eu estou salva no Senhor. E ela diz: olha, se eu estou feliz por causa disso, não é porque a minha força é que está fazendo isso, mas é porque o Espírito Santo me dá força. Quer saber? Só nessa polêmica toda, a nossa irmã Jordana, ela ganhou aí suas dezenas de milhares de seguidores. Muitos desses seguidores, muitas dessas pessoas vieram da grande plataforma de fofoca, né, que fez questão de expor a vida de uma jovem menina que só queria ser crente. Você vai ver os comentários da Jordana agora. É a coisa mais linda do mundo. Adolescentes dizendo: você tem sido um exemplo para mim. Mães, pais dizendo: eu estou feliz porque agora minha filha segue a você. E ela percebeu que ela não está só. Eu estou falando aqui muito de internet. Mas perceba como muitas vezes a internet nos ensina. A Jordana, ela é uma influenciadora, né? É assim que o mercado está chamando. O Senhor Jesus, há 2000 anos no passado, está olhando aqui para os seus discípulos dizendo: vocês devem influenciar esse mundo. E façam isso para que o Senhor seja mais e mais amado, mais e mais adorado e conhecido e glorificado. E Ele fará isso por meio da sua igreja. Que Deus nos sustente. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tua palavra, te louvar, Senhor, porque o Senhor fala profundamente aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus nos ensina, Ele nos deixou, Pai, essa verdade, esta vocação, esta responsabilidade para nós, a igreja, Senhor. Mas te louvamos porque também encontramos no Senhor mesmo a capacitação para cumprir. Age em nós, Pai. Te apresento esses adolescentes, te apresento esta igreja, Senhor. Que possamos, Pai, com nossa vida, com nossa obediência, com nosso serviço, com nosso testemunho, Pai, possamos glorificar o Senhor. E glorificando ao Senhor, possamos levar outras pessoas ao conhecimento do Senhor. Tudo isso para a glória do Senhor, Pai. Amém.